Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 31 de outubro, dia em que no mundo todo é celebrado a comemoração, do Dia da Reforma. Esse dia é celebrado em todo o mundo porque é o dia lembrado como o início do movimento da Reforma Protestante. Claro, a Reforma Protestante é um tema que você tem duas grandes abordagens, No mundo inteiro você tem a abordagem pró-reforma e a abordagem contra, anti-reforma. Mas é uma data em todo especial, principalmente por um aspecto muito curioso, que é o aspecto de que sempre, ao longo da história da igreja, nesses 2022 anos que nós temos aí de era cristã, nós temos mais de 2.000 anos de história da igreja, e nesses 2.000 anos, sempre que houve uma ruptura, sempre que houve uma cisão, sempre que houve uma briga, e naquela briga, divisão, nunca o corpo de Cristo foi diminuído. Você veja que quando a gente lê as Escrituras, e nós vemos ali as primeiras, digamos assim, brigas, discrepâncias doutrinárias teológicas entre São Pedro e São Paulo apóstolo, nós não tínhamos ali uma redução ou um prejudicar da propagação da fé. Muito pelo contrário, a cada nova divisão o evangelho alcançava cada vez mais e mais pessoas. E assim foi ao longo de toda a história da igreja. A fé, o evangelho, nunca foi prejudicado pelas brigas e pelas divisões. Mas, enfim, aqui é Brasil e no Brasil a gente vive, aqui é o país do futebol, que é o país Flamengo, ame-o ou seja o seu inimigo. E a mesma coisa nós temos no Brasil com relação à fé cristã. Nós temos sempre, e eu acredito que sempre teremos, aqui no Brasil a grande briga, católicos versus evangélicos. Enfim, isso aí é um tema que eu não vou nem abordar aqui, porque eu acho que isso aí é sem solução. Eu quero só compartilhar um pouco com você sobre o que é o movimento da Reforma Protestante, o que foi o movimento da Reforma Protestante. Em primeiro lugar, todo mundo conhece a pessoa mais importante, a maior figura da Reforma Protestante, que é o Martin Luther. As pessoas até se esquecem, e têm em mente apenas o nome de Martinho Lutero. Mas o Martin Luther, ele foi alguém da igreja, obviamente. Alguém da igreja que vem de dentro para fora fazendo críticas e trazendo. Por que eu digo de dentro para fora? Porque alguém que levanta uma discussão teológico, doutrinária, no quesito eclesiásticos, ou seja, tudo isso dentro da igreja. E para fora por quê? Porque leva essa discussão para fora, tanto para o laicado como também para a população em geral, para que todos possam ter acesso às discussões que começam como discussões internas e terminam como discussões externas. E essas discussões são discussões que ficaram conhecidas no mundo inteiro ali com as 95 teses de Martinho Lutero. Toda a discussão se inicia, e aqui eu não tenho a intenção de dar uma aula de história, por isso estou fazendo aqui bem en passant, Martinho Lutero começa a sua discussão em cima do tema da penitência. Basicamente, é necessário entender o que é penitência, arrependimento, para poder entender a questão das 95 teses de Martinho Lutero. Mas a questão toda do protesto inicial vem relacionado às relações permitidas dentro da pregação nas igrejas que relacionavam as penitências com o perdão dos pecados, e aí nós temos também o tema das indulgências papais. A discussão começa aí, mas, enfim, isso é apenas um gancho, isso é apenas o começo da história da Reforma, porque a Reforma ela acaba sendo um movimento que propaga a fé, porque a partir daí a maior marca, a maior herança da Reforma Protestante é o acesso à leitura das Escrituras por parte de toda a população a partir de então. Então, se até ali a igreja ela fazia com que o movimento de chegada ao reino de Cristo fosse um movimento onde as pessoas que estavam fora do corpo de Cristo precisavam vir para a igreja e na igreja terem acesso aos sacramentos e receberem ali na igreja a palavra do sacerdote, com a Reforma Protestante, dali para frente, nós temos o evangelho saindo de dentro da igreja e indo para fora da igreja. Então, o evangelho passa a ir para a casa das pessoas e lá buscá-las. Então, no aspecto missionário evangelístico, a Reforma Protestante foi indiscutivelmente o grande advento da história da igreja de propagação da fé cristã.
Obviamente, nem tudo são flores e muitos problemas são problemas advindos da reforma protestante, como o principal deles. O problema que a reforma protestante vai legar para os próprios reformadores e as igrejas que vieram da reforma protestante, que será a teologia liberal 2 séculos mais tarde. Nós estamos estudando esse tema, na verdade nós vamos entrar no estudo desse tema daqui a pouquinho nas nossas aulas de teologia. Por quê? Ao longo de todo esse ano, você veja, nós vamos entrar agora no mês de novembro. Desde o dia 2 de janeiro de 2022, nós estamos estudando a história da igreja. Nós começamos com um pacote de 6 aulas de era pré-cristã, para mostrar a importância da fundação do Império Greco-Romano para a igreja. Daí nós entramos no tempo da era cristã e agora nós estamos entre o século 8 e o século 10, ou seja, estamos à porta da reforma protestante. Passaremos nas próximas aulas pelo grande cisma de uma igreja que na verdade já está muito separada, a igreja ocidental da igreja oriental, mas nós temos o grande cisma ali como um marco, né, no ano de 1054. E logo na sequência a gente vai entrar no estudo da reforma protestante. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns livros que compõem a nossa bibliografia. Tem muito mais material, mas eu peguei aqui os principais para que você veja como nós vamos trabalhar para poder estudar a reforma protestante na história da igreja. Com um detalhe que eu quero deixar muito claro. O nosso curso, né, a nossa aula, não é uma aula com o objetivo apologético. Ou seja, nós não fazemos uma aula para combater a reforma ou uma aula para defender a reforma. Uma aula para combater a visão católico-romana ou ortodoxa ou alexandrina ou a visão reformada, luterana, calvinista, enfim. O nosso objetivo é estudar a história da igreja. E assim nós fazemos sem nenhum objetivo prévio, a não ser conhecer a história. E por isso a gente tem muito material. Vou mostrar alguns. Vamos lá. A gente tem, obviamente, muitas biografias. Essa daqui é apenas uma. Eu peguei porque eu acredito que é a mais representativa, né? Porque todo mundo conhece a pessoa de Martinho Lutero. Então nós temos uma bela de uma biografia para compor o nosso material e também livros, que são livros falando sobre a teologia de reformadores, como por exemplo John Knox, né? Esse livro é sobre predestinação. A gente vai falar muito sobre predestinação e ler grandes obras das mais conhecidas, como por exemplo, obviamente, né, a Instituição da Religião Cristã ou as Institutas de Calvino. Mas a gente tem muito material que infelizmente não é publicado em português, não tem no Brasil, como por exemplo, esse livraço aqui, que é um calhamaço, né? Esse livraço que é sobre a reforma, obviamente, um livro temático aí sobre a reforma protestante. Temos também esse outro livro aqui, Reforma e Conflito, que vai pegar todo o tempo da reforma. Temos também mais um livro da reforma desse camarada que é muito bom, que é o Owen Chadwick. Ele é muito bom, a gente já pegou vários livros aqui nos séculos passados que nós já estudamos. Temos também um trecho que vai ser um trecho mais para o final do estudo da reforma, que eu gosto muito, que é um tema maravilhoso, que é estudar a reação fundamentalista americana. Então a gente tem livros como esse daqui, Fundamentalismo e a Cultura Americana, que é um livro muito curioso para mostrar como foi essa reação à teologia liberal nos Estados Unidos com um movimento que seria uma espécie de uma reforma da reforma. Muito interessante. E também o estudo sobre os puritanos. Assim como a gente vai estudar o wesleyanismo, anabatismo, a gente vai estudar tudo que você imaginar sobre a reforma protestante. Então, eu fico aqui, em primeiro lugar, parabenizar todos aí que são cristãos de igrejas advindas da reforma protestante. Por quê? Porque, na verdade, esse termo protestante é um termo meio chato, meio complicado. Porque hoje, praticamente não existe mais protestante hoje. Não existem mais protestantes hoje. Em primeiro lugar, para você ser protestante, você precisa estar numa posição, teologicamente pelo menos, você precisa estar numa posição de protesto. Ou seja, você não pode ser alguém de fora da Igreja Católica. Então você precisa estar dentro da Igreja Católica em um movimento de protesto. Ou que você esteja numa igreja que não seja reconhecidamente católica, mas que você esteja num posicionamento de protesto. Praticamente não há mais isso hoje.
Porque com o advento da Reforma Protestante, muito tranquilamente, as pessoas hoje podem ser metodistas, presbiterianas, luteranas, batistas, enfim. Elas não precisam mais estar num posicionamento de protesto. Por isso, a data do 31 de outubro é uma data de memória e fica aqui, obviamente, meus parabéns aí, né, a congratulação a todos que são cristãos advindos da fé reformada ou, enfim, das igrejas da Reforma Protestante em geral. E clamo sempre a todos, né, nós temos um grande problema dentro das igrejas advindas da Reforma, que é o problema do desconhecimento da história da Reforma Protestante e, principalmente, mais importante ainda do que conhecer a Reforma Protestante, que é o conhecimento do tempo anterior à Reforma Protestante, ou seja, conhecer a história da igreja do século I ao século XV, né? Muitos evangélicos acreditam que a história da igreja começa no século XV. Não, meu amigo. A história da igreja começa com a fundação da igreja ali no Evangelho de São Marcos, tanto no capítulo 13, 16, nós vemos ali Cristo mostrando a fundação da igreja para nós. E convido você que quer estudar mais sobre Reforma Protestante a estar conosco estudando todas as quartas-feiras às 20 horas. Nós temos a aula ao vivo, uma aula cada quarta-feira, 20 horas. A aula dura em média 1h30, 2 horas. As aulas ficam gravadas. Ao fim das aulas, nós temos um intervalo só para perguntas, onde os alunos ao vivo mandam as perguntas para mim, eu respondo ao vivo. Então, convido você, esteja com a gente. Vou deixar o link aqui embaixo, www.escoladeconservadorismo.com. Todas as quartas-feiras, aula de História da Igreja. E aos sábados, nós temos aula de literatura e de filosofia, tá bom? Mas hoje é o dia da Reforma, então vamos deixar aqui o foco nas aulas de teologia, tá bom? Faça você o convite, peço que você acesse o link, veja qual plano cabe melhor para você, esteja junto com a gente nesse estudo maravilhoso que a gente está às portas de entrar nisso daqui, tá bom? Obrigado, pessoal.